Olá, amados, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nós iremos meditar sobre um texto maravilhoso das Escrituras Sagradas e eu estou aproveitando este breve tempo que estou tendo aqui para responder algumas questões que o pessoal tem me enviado. Acabei de lançar um vídeo também no canal Defendendo as Escrituras, onde eu trato de algumas questões mais polêmicas, difíceis de algumas pessoas aceitarem, questões mais resistentes. Se você se interessar pelo canal, o link está aqui na descrição, será uma alegria enorme ter você inscrito por lá também. O texto da nossa análise de hoje está em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, e vamos tratar de ler sobre a história do cego de Jericó. As outras referências que tratam dessa mesma história estão em Mateus capítulo 20, do verso 29 ao 34, e Lucas capítulo 18, do verso 35 ao 43. Os três evangelistas, os sinóticos, em situações diferentes, épocas diferentes, meios de busca e pesquisas diferentes, escrevendo o mesmo relato. Como isso é possível? Somente um Deus Todo-Poderoso que inspirou os escritores poderia realizar tal feito. Está escrito assim: depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Isso aqui está refletindo a história de cada um de nós que seguimos o Senhor Jesus Cristo. Antes, nós também estávamos como Bartimeu. De repente, nós estávamos na deriva da vida, nós estávamos no sofrimento, nós estávamos jogados pelo caminho, pelos cantos, mendigando a semelhança de Bartimeu. Vivíamos como pessoas sem luz, sem Cristo, sem Deus no mundo, até o momento que ouvimos a mensagem do Filho de Deus, ouvimos a voz do Filho do Homem ecoando o Evangelho da Salvação, a semelhança desse texto que diz que Jesus estava passando. Quantas vezes na nossa incredulidade, na nossa transgressão, no nosso pecado, nós ouvíamos falar de Cristo Jesus, falar do amor, da graça salvadora e nada percebíamos, nada víamos. Deste modo aconteceu que Jesus estava passando, mas em um determinado dia, à semelhança de Bartimeu, nós ouvimos a voz do Filho do Homem. Ouvimos dizer que Jesus estava passando, ouvimos o Evangelho sendo pregado. E nós que antes estávamos mendigando, nós que antes estávamos comendo as migalhas dadas por Satanás e satisfazendo os desejos dos nossos pecados, nós, ouvindo a mensagem do Evangelho, nós começamos a clamar: olha, Jesus, tem misericórdia de mim. Salvador, eu preciso da tua graça. Senhor, eu preciso da tua salvação sobre mim. E as Escrituras dizem que muitas pessoas repreendiam para que ele se calasse. Às vezes os nossos pecados, eles vão dizer que nós não somos capazes de nos chegar até Cristo, que nós temos muitos pecados para serem perdoados, que a vida cristã é difícil, que isso é uma loucura, uma idiotice, uma chatice. Muitas vezes as vozes vão tentar nos desanimar, as outras vozes, Satanás e seus demônios, todas as entidades, seja visíveis ou invisíveis, diretas e indiretas, vão tentar nos fazer desanimar de irmos até Cristo Jesus no momento de ouvimos o Evangelho, a semelhança de Bartimeu. Bartimeu, ele estava clamando por salvação, clamando por Cristo, pelo favor de Cristo Jesus, e a multidão o oprimia, dizendo para que ele não atormentasse o Mestre. E nós tivemos essa experiência. Quantas vezes
nós nos sentimos sufocados e suprimidos pelos nossos pecados e pensamos que de fato nós não vamos conseguir seguir Jesus. Só que a voz misericordiosa, a voz compassiva do Senhor Jesus Cristo, Ele diz a todo pecador: olha, traga ele aqui, traga o cego aqui, traga esse pobre miserável pecador até aqui. Jesus parou e disse: chamai-o. E as Escrituras dizem: olha, tem bom ânimo, que as pessoas lhe disseram: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. De repente você tem ouvido a voz do Filho do Homem ecoar através do Evangelho pregado, através da mensagem da salvação, a mensagem da cruz, e você não tem dado ouvido, mas de repente esse é o momento de você parar um pouco e refletir nesta mensagem. A voz do Filho do Homem ecoando, e a partir do momento que você ouvir clamar para que Cristo Jesus tenha misericórdia de você, você deve se levantar, porque essa mensagem do Evangelho ecoando é a mensagem da voz do Filho do Homem te chamando ao arrependimento, para te oferecer o perdão dos pecados por meio do sacrifício dele. E as Escrituras dizem: lançando de si a sua capa, levantou-se, deu um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Jesus perguntou a Bartimeu: Senhor, que eu quero ver. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Bom, aqui nós vemos que Cristo ele pergunta a Bartimeu: olha, qual que é a sua necessidade? Qual é o seu desejo? Não é uma espécie de gênio da lâmpada ou qualquer tipo de mago que ofereça e que realize desejos. Não. Jesus ele quer que o pecador confesse o seu estado miserável, a sua necessidade de salvação, a sua necessidade da graça salvadora, da graça eficaz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ao perguntar a Bartimeu: olha, o que queres que eu te faça? É o mesmo que estivesse perguntando: me fala qual é o seu problema, quais são os seus pecados, qual é a sua necessidade, o que te oprime, o que te aflige, porque eu posso perdoar todos os pecados. As Escrituras são muito claras em dizer que não existe pecado que Deus não perdoe. De repente você está se sentindo aflito, magoado, oprimido pelo seu pecado, mas as Escrituras dizem: olha, o Senhor Jesus diz: o que queres que eu te faça? Me conte o seu pecado. E a partir do momento que você conta o seu estado miserável para Cristo, confessando a sua pecaminosidade, o seu estado transgressor, o seu estado devasso, você deve clamá-lo por perdão. Senhor, perdoe-me, e se arrepender desses mesmos pecados. E as Escrituras dizem: olha, eu quero ver. Bartimeu respondeu: eu quero ver. Eu preciso dessa luz, eu preciso da luz da alva, eu preciso da salvação, eu preciso da graça, eu necessito da sua misericórdia. Quando Bartimeu ele diz aqui: eu quero ver, esse foi o grande momento, o ápice em que todos nós dissemos assim: Senhor, Tu és o único Salvador e eu preciso dessa salvação. Eu preciso do descanso da minha alma e o repouso eterno em Ti. E as Escrituras dizem: vai, a tua fé te salvou. Hoje nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Não existe outro meio de salvação a não ser em Cristo Jesus, quando depositamos fé nele. E as Escrituras ela finaliza esse relato histórico dizendo que Bartimeu, a partir do momento que ele recebeu a luz do Senhor, ele passou a seguir Jesus por onde quer que Cristo ia. Isso reflete eu e você, onde nós ouvimos a mensagem do Evangelho, confessamos o nosso estado pecaminoso, falamos com Cristo sobre a nossa necessidade de salvação e queremos enxergar a luz dessa mesma salvação, dessa graça maravilhosa. E a partir deste momento que compreendemos o que significa de fato ser servos de Deus, nós seguimos Jesus por onde quer que Ele vá. Não existe morte, vida, altura, profundidade, principado, potestades, nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. De repente você está como Bartimeu, está na beira do caminho, mendigando as migalhas do pecado e do inimigo. De repente você está satisfazendo seus próprios desejos e caindo nos seus devaneios, nos seus prazeres carnais.
Mas esse é o momento de você clamar a Cristo Jesus: Senhor, eu preciso ver. Senhor, eu preciso da tua salvação. Reflita sobre a mensagem da salvação e o grande favor que Cristo Jesus fez lá na cruz do Calvário, esticando o seu corpo no madeiro e vertendo o seu sangue. Este é o momento de você refletir e você seguir a Jesus, onde quer que Ele vá. Bom, ficamos por aqui. Espero que você tenha sido edificado por essa mensagem. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Graça e paz.